Olá, amigos do Na Área do Esporte. Aqui estamos para atualizar as informações das coisas da nossa aldeia, no âmbito do futebol principalmente, no âmbito do esporte. E o que tem de mais impactante, naturalmente, é o passo decisivo que o Grêmio de Esportes Maringá deu em direção à qualificação para decidir a terceira divisão do Campeonato Paranaense de Futebol. Mais importante que isso, assegurar a condição de acesso para a segunda divisão da temporada de 2023. O Alvinegro foi à região metropolitana da capital, foi a Campo Largo no último sábado e venceu. Partida bastante disputada, bastante equilibrada, sob chuva, condições do gramado ruins, mas mesmo assim o time do técnico Claudemir Sturion impôs um 2-1 sobre o Araucária, 2 para o Grêmio de Esportes de Maringá, 1 para o Araucária, com gols de Firmino e Cristiano, naquela que foi a mais difícil das partidas que o time maringaense teve nesta competição. A própria comissão técnica e dirigentes do Maringá, do Grêmio de Esportes de Maringá, admitem isso. O jogo realmente muito complicado. O time do Maringá abriu o placar, os locais empataram e aí o Firmino, em mais uma jogada de bola parada, que tem sido uma constante. Aliás, o técnico Claudemir Sturion tem tirado um proveito muito bom dos ensaios que comanda da sua equipe a partir de bolas paradas. Eu não tenho o percentual exato não, mas algo próximo de 70% dos gols, talvez 80%, do Grêmio de Esportes de Maringá foram feitos a partir de bola parada. Não importa, é uma estratégia, é uma tática, é uma engenharia que a comissão técnica se utiliza e isso tem dado resultados, tem resultado nesta boa performance que o Grêmio de Esportes de Maringá vem fazendo neste campeonato. Pois bem, primeira perna da semifinal, vitória fora de casa, o jogo do próximo domingo no Estádio Regional Willie Davids, às 15h30, diante do mesmo Araucária, com a prerrogativa do empate para o time maringaense. No caso de perder por diferença mínima, por diferença de um gol, a definição da vaga, a definição da classificação a partir de tiros livres cobrados na marca do pênalti. As pessoas me perguntam sempre por que é que ao invés de dizer decisão nos pênaltis, você diz tiros livres a partir da marca do pênalti? Porque entendo eu que pênalti é uma infração, é uma falta que se comete. E quando você decide uma partida cobrando esses tiros livres para definir o resultado, ninguém cometeu penalidade nenhuma, ninguém cometeu penalidade máxima. Logo, vai se usar como referência a marca de pênalti para a cobrança dos tiros livres. Não é um pênalti, até porque, semanticamente, pênalti significa penalidade aquele. E no caso de cobranças de tiros livres para definir o resultado, não foram pênaltis, né? São cobranças que vão determinar. Mas, enfim, se o Grêmio de Esportes Maringá perder por diferença de um gol, define a vaga nas cobranças de penalidade. O torcedor mais otimista poderia dizer, mas venceu fora de casa, está consolidada essa classificação? Não é bem assim. Esse time do Araucária classificou-se no grupo A, no grupo equilibrado, no equilibrado grupo A, onde também classificou-se o Patriotas, e tem qualidade, demonstrou na partida anterior. Portanto, o Claudemir Sturion naturalmente vai trabalhar com sua comissão técnica e seus jogadores ao longo da semana para deixar o time bem afinado, sabedor que é ele, treinador, de que não terá parada difícil, não terá parada fácil no próximo domingo no Estádio Regional Willie Davids. O que é importante é a presença do torcedor, não é? Não tem sido bons os públicos do Grêmio de Esportes de Maringá na primeira fase, não é? A presença muito pequena de torcedores, aquela explicação natural, é uma terceira divisão, não há tanto interesse assim, mas agora não, agora já é reta final desta competição profissional que qualifica o time para a divisão de acesso. Isso não é pouca coisa. Logo é hora do torcedor dar a sua resposta, comparecer no estádio. Muitos poderão dizer, mas eu gosto mesmo é do Maringá Futebol Clube. Independentemente, vá lá ao estádio prestigiar esse grupo bom de jogadores do Grêmio, que está fazendo esse trabalho sério, capitaneado aí pelo Claudemir Sturion, com um esforço sobrenatural da diretoria para manter tudo certinho, para proporcionar as condições necessárias para que o time dispute a competição. Então, até por uma questão de prêmio para estas pessoas envolvidas, vamos ver se a gente consegue colocar
um bom público no estádio regional Willie Davis no próximo domingo. Os ingressos estão sendo comercializados aí com precinhos módicos, me parece que R$20. Não é caro, dá para todo mundo lá no estádio regional Willie Davis dar o apoio para o Alvinegro, independentemente de você ter simpatia pelo Maringá Futebol Clube, pelo Aruco, enfim, vamos lá lotar o estádio para que o time do Claudemir Esturion possa atingir o seu objetivo de chegar à segunda divisão do Campeonato Paranaense para 2023. Campeonato Paranaense de 2023, onde já estão assegurados para a primeira divisão o Maringá Futebol Clube, o Tricolor Maringaense e o Aruco Esportes Brasil, o Aruco Maringá. Estas duas agremiações qualificadas para as disputas da elite do Campeonato Paranaense. O Maringá Futebol Clube na condição de vice-campeão do estadual, perdeu o título para o Coritiba, e o Aruco Maringá como vice-campeão da segunda divisão. Fica aí a expectativa para a divulgação da tabela de jogos. Pode ser até que, de repente, a Federação Paranaense determine a estreia da competição com um derby entre as duas equipes, entre o Tricolor Maringaense e o Samurai Black, mas acho que isso não vai acontecer, já falamos numa edição anterior. É provável que a federação determine este confronto lá para o meio da tabela, na terceira, quarta rodada. Não acredito que isso vai acontecer logo na primeira rodada. Neste 2022, a federação surpreendeu e determinou o chamado Clássico do Café, o choque entre Maringá e Londrina, com o Maringá Futebol Clube e o Londrina jogando já na primeira rodada, não é? Lembrem-se que o Maringá Futebol Clube foi a Londrina enfrentar o Tubarão e perdeu por 2-1 naquela oportunidade. Depois recuperou-se no campeonato, chegou à condição de vice-campeão, enfrentando o Coritiba, coisa que o Londrina não conseguiu, ficou pelo caminho. O Londrina que tinha sido campeão de 2021. Em relação ao Maringá Futebol Clube e ao Aruco, novembro chegou, as equipes, as diretorias, o departamento técnico, o departamento de futebol profissional dos dois times movimentando-se para a constituição dos elencos, para a contratação de jogadores. Pelo lado do Aruco, o Paulinho Regini passou aí os últimos meses visitando agremiações, acompanhando os jogos, fazendo contato com os jogadores. Não há nada de oficial, até porque nesse aspecto os dois times são muito prudentes, eles não especulam em relação aos jogadores, né? Só anunciam quando esses jogadores estão efetivamente contratados. É essa a tática que o Aruco Maringá está usando. Portanto, há poucas novidades em relação ao nome de jogadores e não é de forma diferente em relação ao Maringá Futebol Clube, que tem o retorno de alguns que estavam emprestados, né, jogadores que foram cedidos para as disputas de campeonatos brasileiros nas séries C e B do Campeonato Brasileiro. Alguns voltam, outros não. É o caso do Vilar, por exemplo, o zagueiro que foi cedido por empréstimo ao Londrina, tornou-se titular, adonou-se da posição de titular no time do Londrina. Na boa campanha que o Londrina fez na Série B do Campeonato Brasileiro, este não volta mais porque foi negociado em definitivo. A mesma coisa não se sabe se vai acontecer com o Mirandinha, que também está no Londrina Esporte Clube, e outro jogador importante sobre o qual não se sabe nada em relação a retorno ou permanência em definitivo é o Matheus Bianchi, que está na Chapecoense. Ainda em relação em relação ao futebol profissional é isso. No caso do Sub-20, do Paranaense Sub-20, o Maringá Futebol Clube decidiu a vaga para a final com o Atlético Paranaense e acabou perdendo. Perdeu em casa por 1-0, foi à capital, perdeu por 3-1, está eliminado, não será finalista do Campeonato Paranaense Sub-20, esta categoria que é subprofissional, com alguns jogadores já fazendo parte do elenco profissional que vai disputar a temporada. Mas fica um aspecto bastante positivo. O Maringá Futebol Clube chegou à condição de semifinalista, bateu de frente com o Atlético, fez uma boa campanha, revelou talentos, e isso é importante. Três dos jogadores do Maringá Futebol Clube foram transacionados com o Coritiba e com o Atlético, já se transferiram para estas equipes, e é este o projeto do Maringá, é este o desiderato, o objetivo, o plano do Maringá Futebol Clube é formar jogadores para comercializá-los, e isso tem acontecido com uma certa frequência. O Maringá Futebol Clube já se estabelece como um celeiro de jogadores, com a produção, com a promoção de jogadores
para o futebol profissional. De bom, a presença certa, assegurada, do tricolor maringaense sub-20 na Copa São Paulo de Juniores, competição que começa no próximo dia 3 de janeiro e pela primeira vez Maringá tem um representante nesta que é a mais tradicional das competições do país, nas categorias de base, onde muitos olheiros observam jogadores, e o Maringá Futebol Clube estará participando. Era isso, um abraço a todos, obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui no nosso Na Área do Esporte.